Olá, minhas musas maravilhosas! Bem-vindas a mais um Manifesting with Ali, nosso episódio 7 da segunda temporada. E eu tô muito feliz de ter você aqui comigo, a sua host, a Lê. E hoje o tema é como lidar com pessoas negativas quando você tá tentando mudar ou quando você já conseguiu mudar. Sabe quando você está buscando melhorar a sua vida, os seus hábitos, o seu trabalho, os seus relacionamentos? E aí você lê, você estuda, você visualiza, você ouve o podcast, você manda para as pessoas que você ama, você se dedica. E aí você fica com aquele gás de fazer as coisas darem certo, porque você já percebeu que é esse o caminho, né? Então, isso dá um gás, isso dá uma motivação para você simplesmente seguir, porque você sabe que, bom, se até hoje você fez de um jeito e ainda não conseguiu chegar onde você tá, e tem alguém te dizendo, olha, faz desse jeito porque eu já fui por ali e eu conseguia, então você, né, sente aquela tipo, cara, eu vou seguir, vai dar certo, né? Eu sei que eu já passei por isso e agora quero que vocês passem também. Eu quero que vocês realizem o sonho de vocês. E é por isso que eu tô aqui me dedicando ao podcast, me dedicando ao nosso clubinho, né, de musas co-criadoras, né, o WWW. E porque eu quero realmente que você tenha essa, tipo, força interna de chegar lá, porque é bom demais a gente ver os nossos sonhos realizados, sabe? Só que quando a gente está nesse gás danado, a gente começa a ter um olhar mais apurado, sabe? É como se a gente começasse a ver a vida fora da roda do hamster. E aí a gente começa a observar as pessoas, principalmente as que estão mais perto da gente e que a gente sempre conviveu. E aí você começa a ver essas pessoas ainda dentro da roda do hamster. E aí a gente começa a ter aquele sentimento de, cara, eu quero essas pessoas aqui comigo também, né? Você já tem uma visão de como as coisas funcionam e você quer trazer essas pessoas junto com você. E aí o que você faz? Você tenta convencer essas pessoas, porque você sabe o quanto faz bem se sentir bem, né? E aí você meio que começa a parecer doida, porque as pessoas têm resistência. E aí você sente que, de alguma forma, isso acaba te afetando. Porque a sua vibração fica mais baixa, porque meio que você não tá conseguindo convencer aquelas pessoas que você ama e que você quer bem de que existe outra maneira de viver, né? Então, como que a gente vai conviver com quem é negativo sem se afetar ou ficar tentando provar o seu ponto? Porque, gente, a verdade é que eu já vivi isso também, sabe? Hoje em dia eu consigo observar e consigo não absorver aquilo, sabe? Mas nem sempre foi fácil. E aí, o que acontece? A negatividade, ela não aparece do nada, tá? Eu vou falar um pouco, vou voltar um pouco antes da gente aprofundar como você vai conviver com essas pessoas sem se afetar. Eu vou voltar um pouco para você entender como que nasce a negatividade, para você poder olhar para essas pessoas com mais empatia, com mais amor, não querendo mudar essas pessoas, tentar provar o seu ponto o tempo todo, porque assim você fica drenada, porque essa é a verdade. Então, a negatividade, ela não aparece do nada, ela é literalmente construída aos poucos, como um padrão de pensamento e comportamento que vai se formando ao longo da vida. Ninguém nasce negativo, gente. Por trás desse jeito de ver o mundo, porque sim, a negatividade é um jeito de ver o mundo. Geralmente existe dor, frustração, condicionamento e principalmente falta de consciência emocional. Então, na infância, a gente aprende observando. Então, se uma pessoa cresce em um ambiente onde os adultos estão sempre reclamando, esperando o pior, se colocando como vítimas, é natural que ela reproduza isso como padrão de normalidade. E a psicologia chama isso de aprendizagem vicária. Aquilo que a gente vê e vive se torna a nossa base de referência emocional. Ou seja, nós, literalmente, modelamos o nosso comportamento observando como os adultos à nossa volta agem. Como eles reagem, como eles se relacionam com o mundo. Então, se você cresce ouvindo a vida é muito difícil, gente rica não presta, homem é tudo igual, ninguém ajuda ninguém. Cara, essas crenças viram um filtro. Gente, eu nunca esqueço, eu tinha um vizinho...
E ele era assim, gente como a gente, sabe? E do nada, gente, o homem enriqueceu. E eu não sei como, porque, assim, a gente não sabia porque a gente não vivia com ele. A gente não sabe se ele tava trabalhando pra caramba. A gente não sabe, né? O que esses vizinhos viviam. Mas do nada apareceu, tipo, nossa, prosperaram, gente, prosperaram. E eu nunca vou esquecer que os meus pais, eu via eles conversando e eles falavam assim: ah, não, cara, deve estar roubando, não é possível, deve estar roubando, com certeza. Só que, gente, eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, entendeu? E aí eu cresci ouvindo que quando a pessoa prospera, porque ela tá roubando. E, obviamente, eu não quero roubar. Então, minha filha, demorei pra enriquecer, tá? Demorei pra largar, entendeu? Essa máscara, esse filtro que eu cresci ouvindo os meus pais falarem e julgarem, né? E aí, tudo que a pessoa vive passa a ser interpretado sobre essa lente das coisas de quando a gente era criança, a gente ouve. Porque parece que a criança não tá ouvindo nada, gente. A criança tá ouvindo tudo desde o útero. A gente ouve os nossos pais desde o nosso útero, desde que a gente tá lá no útero da nossa mãe. Tem noção? Só que não para por aí. Além do ambiente familiar, a negatividade pode se enraizar a partir de traumas, experiências mal elaboradas, abandono, rejeição, críticas constantes, bullying, comparação. Tudo isso vai criando ferida emocional que se transforma em crenças, do tipo, não sou suficiente, não posso confiar em ninguém, o mundo é perigoso. E uma vez que essas crenças se instalam, a mente começa a buscar confirmação delas em tudo. Como um algoritmo, né, na verdade, igual o do Instagram. É um algoritmo interno que só mostra e só prova do que você quer acreditar. Sabe? Então, você já acredita em alguma coisa. Então, o teu algoritmo da vida vai só mostrando aquilo, tipo, para confirmar essa crença. E tem mais. Muitas pessoas negativas, elas simplesmente nunca aprenderam a lidar com as próprias emoções. Elas não sabem nomear o que elas sentem, elas não têm ferramentas para regular a raiva, a frustração, o medo. E aí, o que acontece? Elas projetam esses sentimentos nos outros, fazendo o quê? Reclamando, julgando, controlando ou se fazendo de vítima. Então, a ausência de inteligência emocional transforma o caos interno em toxicidade relacional. Agora, aqui vem um ponto que, cara, eu acho super importante, não quero deixar de colocar aqui para você, porque quase ninguém fala. A negatividade, gente, é reforçada socialmente. Então, imagina, a pessoa reclama, se vitimiza, fala mal dos outros e recebe atenção, mesmo assim. Mesmo que seja só um poxa, sério, ou uma tentativa de rebater para você, tipo, convencer aquela pessoa de que existe um outro olhar no mundo, cara, isso já é estímulo. Ou seja, o cérebro entende como uma recompensa. E aí ele libera dopamina e o comportamento se repete. Ou seja, reclamar passa a ser uma forma de se conectar, de ser vista, de se sentir viva. E com o tempo, esse padrão vira automático, ele vira inconsciente. E ele é viciante. Ele é viciante, sim, reclamar vicia, porque dá a sensação de controle. Se você já ouviu, eu não sei se esse está sendo o primeiro podcast que você está ouvindo, mas há uns podcasts atrás, acho que na primeira temporada eu falei sobre reclamação. Vai lá nele para você ouvir e ver o que a reclamação causa no seu cérebro. Então, reclamar vicia. Então, porque ela te dá uma sensação de controle, de que a pessoa está colocando para fora. Mas o preço disso é altíssimo. Esse tipo de comunicação contamina ambientes, afasta pessoas, aprisiona a própria pessoa numa narrativa de escassez e impotência. E aí, como que a gente não se contamina com isso? Porque às vezes a reclamadora, a vítima, a negativa tá dentro da nossa casa, né? Às vezes é a sua mãe, é o seu pai, são os seus avós, sei lá, é aquela prima que você ama, ou então é uma das suas melhores amigas, que é uma pessoa maravilhosa, mas reclama, se vitimiza, né? Tipo, tá sempre, o mundo tá sempre dando tudo errado, porque a vida é, oh meu Deus, ó céus, ó azar, lembra
desse desenho? Não sei se é do tempo de vocês, estou aqui já revelando um pouco minha idade. Então, se a gente convive com pessoas assim muito perto da gente, como que a gente não se contamina com isso? Como conviver com essas pessoas sem se envenenar emocionalmente? E aí, gente, vou falar para vocês, é protegendo a sua paz, porque isso é maturidade energética. Proteger a sua paz é maturidade energética, anota aí. Quando você começa a se alinhar a uma nova frequência, que é mais leve, que é mais elevada, que é mais intencional, você automaticamente começa a incomodar o que está preso em padrões antigos. Não porque você está errada, mas porque a sua luz escancara a sombra do outro. E isso pode trazer culpa, tá? Eu já me senti muito culpada. Pode trazer a sensação de que você está sendo arrogante, que você está sendo fria, que você está sendo distante. Porque, de novo, isso é a sensação do outro. E o outro tem uma lente negativa para o mundo. Então, não é porque o outro nunca vai achar que é porque você evoluiu, porque você está mais iluminada, porque você está mais consciente. Não. Ele sempre vai achar uma maneira de olhar aquilo de uma forma negativa. Mas a verdade é que essas reações são respostas do seu sistema nervoso tentando manter padrões antigos de pertencimento. O seu cérebro ele foi moldado para sobreviver em grupo. Isso é neurobiologia básica, assim. E por isso, quando você começa a romper ciclos, estabelecer limites, se colocar em primeiro lugar, partes primitivas do seu cérebro, especialmente assim a amígdala e o sistema límbico, eles ativam um alerta, que é o perigo de exclusão. E esse desconforto de tipo, ai, cara, vão achar que eu mudei, esse desconforto que você sente não é uma culpa real. É o seu cérebro tentando te manter dentro de um padrão social que antes era necessário para sobreviver. Então, hoje, que a gente está mais consciente, eu não quero que ele te sabote. Nem todo mundo vai acompanhar a sua evolução. Nem todo mundo vai entender o que você está fazendo. Nem todo mundo está pronto para romper o ciclo de dor. E neurologicamente, tá tudo bem. Cada pessoa está num estágio diferente de regulação emocional, de neuroplasticidade, mas isso não é sua responsabilidade. Você vai continuar amando essas pessoas, mas sem se anular, porque o amor de verdade não acontece em estado de hiperativação do sistema nervoso. Amar não é entrar em colapso interno para manter o outro confortável. Amar é conseguir estar com o outro sem sair de você mesma. É manter o seu sistema regulado enquanto você oferece apoio, e isso só é possível quando você se respeita e coloca limites. Você pode continuar escutando, mas sem absorver. O seu cérebro tem a capacidade de espelhar emoções alheias através dos nossos neurônios espelhos, mas você não é obrigada a se fundir com o outro emocionalmente. Escutar com empatia é diferente de entrar em ressonância emocional tóxica. E isso se treina com respiração consciente, grounding, que é colocar o seu pé na terra, no mato, se possível. Sabe? Já tem estudos comprovando que fazer grounding, né, que é colocar o seu pé no mato, na terra, faz com que você desinflame o seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Pausa, presença corporal, ou seja, você pode continuar respeitando aquela pessoa, óbvio, né? Ainda mais que é uma pessoa da sua convivência, mas você não precisa concordar com essa pessoa. O nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento crítico e pelas decisões conscientes, permite que a gente valide a experiência do outro sem precisar concordar com ela. Então, você pode dizer, eu entendo que você pensa assim, e ao mesmo tempo sustentar a sua própria visão. Mas respeito mútuo saudável acontece entre dois sistemas nervosos autorregulados. E começa com você, e se a pessoa não está autorregulada, isso aqui não vai adiantar. Então, estar presente não é estar disponível o tempo todo, é estar consciente do que o seu corpo está te sinalizando.
Quando você começa a se desconectar de você mesma, tipo aquela tensão no peito, aquele cansaço extremo, a sensação mesmo de que a outra pessoa tá te apagando, sabe? O seu sistema tá entrando em colapso por sobrecarga. E isso não é presença, isso é sobrevivência. Então, você estar presente é saber quando parar, quando respirar, quando sair de cena. Porque isso não é egoísmo, isso é autorregulação emocional. E quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer estar lá, né? A gente quer se entregar para essa pessoa. A gente quer ouvir, a gente acha que amor é isso. Ah, não, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar aqui. E aí é que entra um segredo que vai te ajudar. Você não precisa reagir. Porque toda vez que você reage tentando argumentar, justificar, consertar, você entra no mesmo campo de energia da pessoa negativa. Você está validando o padrão dessa pessoa negativa. Mas quando você responde com presença neutra, com seu silêncio que diz, eu não entro nessa vibração, tô aqui, meu ouvido tá aqui te escutando, mas eu não entro nessa vibração. Você começa a quebrar o ciclo. Você desarma o jogo emocional. Você mostra, sem palavras, que você não vai mais alimentar aquele campo de negatividade. Quer um exemplo simples? Se alguém começa a reclamar compulsivamente e você responde com um tom calmo, firme, você diz, cara, eu entendo que isso é difícil para você, mas agora eu tô numa fase, cara, que eu preciso focar no que me faz bem. Você acabou de colocar um limite energético. E isso é um ato profundo de auto-amor. E, gente, não é fácil não, tá? Não tô dizendo aqui que é fácil, não. Não é mesmo, ainda mais se for nossos pais, nossos irmãos, pessoas super próximas da gente. Fica aquele sentimento no nosso coração de que a gente não tá honrando aquela pessoa, né? De que a gente tá fazendo algo errado. Mas quando você dá pequenos limites para não alimentar o vício de ser negativo do outro, você vai fazendo com que essa pessoa vá se afastando naturalmente de você. Porque você não tá mais dando o que ela quer de você. Porque no final das contas, você não convence ninguém e ainda fica exausta. Então, gente, qual a vantagem? Me conta aí, qual a vantagem disso? Você não tem a missão, não é a sua missão convencer ninguém a pensar como você. Você não está aqui para justificar sua alegria, você não precisa provar que a sua vida funciona. Quanto mais você tenta convencer, mais você entra na frequência da resistência. E isso só alimenta o ego do outro enquanto drena a sua energia. Então, racionalmente, isso nem faz sentido, né? Se você for parar para pensar. E olha, eu sei, tá? Na teoria, tudo parece lindo, elevado, consciente, mas e na prática? Na prática, você vai se irritar, você vai querer responder, você vai querer que a pessoa entenda o que você está tentando fazer, que é, de fato, ajudar, né? Porque sim, se a gente já está colhendo os benefícios de ser mais positivo e já entendeu que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, é claro que a gente quer mudar o outro, porque a gente quer que as pessoas vejam o que os nossos olhos já estão vendo. A gente quer que a pessoa desperte, a gente quer que a pessoa melhore, a gente quer que essa pessoa seja feliz. Assim como está acontecendo com a gente, né? Mas se o outro não quer mudar a gente? Talvez a pessoa não esteja nem preparada e nem queira mudar. Pelo menos não agora. E o outro tem direito de continuar sendo quem ele é. Você não precisa dessa validação para continuar no seu caminho. Inclusive, além de cuidado energético, porque a gente sabe o quanto é cansativo tentar convencer quem é negativo, isso é um cuidado neurológico também. Porque quando você convive por muito tempo com alguém negativo, alguém que reclama constantemente, se vitimiza ou vive em estado de raiva ou medo, o seu sistema nervoso começa a se adaptar a esse ambiente como se ele fosse o novo normal. O seu cérebro ativa o modo de sobrevivência. Ele libera mais cortisol, ou seja, você fica mais estressada, enfraquece a capacidade do córtex pré-frontal, que é o responsável por decisões conscientes e empatia, e fortalece os circuitos de hipervigilância. Ou seja, você começa a viver em estado de alerta constante, mesmo sem perceber. Você fica mais reativa, mais cansada, mais confusa, e isso impacta diretamente a sua capacidade de manifestar. E cocriar não é um trabalho difícil, mas ele pode ser se você não está regulada, presente e aberta para ver. E fica difícil ver se seu sistema está constantemente em modo de defesa. Então, proteger a sua energia não é só espiritual.
Por isso, é preciso escolher ambientes que sustentam o seu estado criativo e não que te drenam. Mas e se você ainda assim não conseguir sair desse ambiente? Se é, por exemplo, a casa que você mora hoje, é o seu trabalho, a sua realidade de hoje. Então, você vai fazer algo que parece sutil. Parece não, ele é sutil, mas que é muito eficaz. Você vai mudar a sua forma de estar ali naquele ambiente. Você não precisa absorver tudo para estar presente. Você pode criar um espaço interno onde você observa, mas você não reage automaticamente. Porque aí você escuta, mas você não se funde com a negatividade. Então você vai começar com pequenos rituais de proteção energética e emocional. Respira profundamente, visualiza uma luz ao seu redor, diminui a exposição sempre que você puder. Cara, muda de cômodo, usa fone de ouvido, caminha sozinha, busca pequenas pausas que te devolvem para você. E principalmente, não tente mudar o outro. Essa é a armadilha que mais te drena. Quando você aceita que o outro só vai mudar se e quando ele quiser, você libera a sua energia para cuidar de você mesma. E isso já te tira um peso enorme, porque aí você deixa de ser esponja e, mesmo nesse ambiente denso, você vira o contraste. Você vira a lembrança viva de que dá para ser diferente. E isso, com o tempo, muda o clima. Porque ou as pessoas vão começar a te seguir, ou as pessoas começam a se afastar. E para acontecer isso, você só precisa sustentar o seu estado de espírito positivo. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Se ele te tocou de alguma forma, me conta ou aqui nos comentários ou no Instagram. Me manda uma mensagem, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. E eu quero que você se lembre, você nunca está sozinha nesse caminho. A gente está junta, sentindo, aprendendo, expandindo. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no seu coração e te amo. Beijo!